galera, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, a primeira prova já passou, beleza? A gente vai começar a se preparar agora num revisional para a segunda prova, segundo dia de provas do Enem, que é no próximo domingo. E a gente vai trabalhar com você aqui os principais conceitos de física. E nesse primeiro vídeo, a gente vai começar com você falando sobre eletricidade. Pois é, a parte de elétrica no Enem equivale a 18% da prova. A gente fez essa pesquisa baseada nos últimos 10 anos de aplicação da prova do Enem. Eu vou te mostrar um gráfico aqui agora, ó. Dá uma olhada que isso corresponde a 18% das questões. É muita questão relacionada à parte elétrica, né? A eletricidade, gente, ela está dividida em duas partes a saber, a eletrodinâmica e a eletrostática. A eletrodinâmica fala do movimento ordenado dos elétrons, da corrente elétrica em si, onde envolve conceitos como lei de Ohm, associação de resistores, instrumentos de medida, determinação de tensão, corrente elétrica, resistência total de um circuito, analisa também a questão de energia elétrica e gasto, de potência elétrica e rendimento. Mas, do outro lado, a gente também tem a eletrostática, que fala da interação de cargas elétricas, força eletrostática, campo elétrico, né? Potencial elétrico, entre outros. Pessoal, nesse vídeo a gente vai dar ênfase aos conteúdos de elerodinâmica, simplesmente porque ele corresponde a 86% da prova, como eu mostro nesse gráfico aqui, de temas de eletricidade. Ou seja, dos últimos 10 anos de Enem, de 44 questões que foram cobradas de elétrica, 38 correspondiam ao conteúdo de eletrodinâmica. Os conteúdos eram divididos em potência elétrica, circuitos elétricos, associação de resistores, instrumentos de medida elétrica, segundo a lei de Ohm, geradores elétricos, trabalho e energia e cálculo, claro, de energia elétrica residencial. Beleza? Então são sobre esses tópicos que a gente inicia a nossa aula nesse momento. E você vai estar preparado e vai revisar esses conteúdos com os principais temas do Enem. Aproveita, antes de começar a aula, dá um like, se inscreva aqui no canal que amanhã tem mais vídeo para você. E a gente vai então iniciar. Então vem com a gente, vem ser sucesso! Nossa aula que fala sobre eletricidade, beleza? A gente está falando aqui com você sobre o conteúdo de eletrodinâmica. A eletrodinâmica, gente, está relacionada ao movimento ordenado dos elétrons. Cabe você saber, gente, os elétrons em si, eles têm um movimento com uma velocidade muito lenta. Porém, a energia elétrica, ela consegue atravessar um meio ao outro com muita rapidez. Isso devido à propagação dessa energia, certo? Que acontece praticamente à velocidade da luz. O que acontece normalmente na transmissão de energia elétrica é que o elétron não sai de um ponto e vai até o outro lado, como a gente imagina. Na verdade, a gente tem um sistema vibracional e a transmissão de energia, beleza? Mas o que a gente vai falar aqui hoje é de movimento ordenado de elétrons, corrente elétrica. Pessoal, por que os elétrons se ordenam em um movimento entre um ponto e outro de um condutor metálico? Por quê? Gente, isso acontece devido a alguma coisa que a gente chama de diferença de potencial. Existe uma grande quantidade de cargas de um lado e uma falta de carga do outro, ok? Quando isso acontece, por relação de repulsão, o que acontece? Os elétrons eles saem do potencial onde tem uma grande quantidade de energia, ou seja, uma grande quantidade de elétrons, e vão para o outro potencial aonde está tendo uma falta de elétrons, certo? Então, normalmente, o movimento dos elétrons acontece do potencial negativo para o potencial positivo. Porém, por convenção, a gente adotou que o movimento dos elétrons seria do positivo, do polo positivo para o polo negativo, tá? Esse é o sentido convencional e é o sentido de corrente que a gente utiliza em quase todos os nossos problemas de física. Tranquilo? Gente, então vamos lá. Dentro de eletrodinâmica, na nossa preparação aqui para o Enem, a gente vai falar de corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons, que a gente já falou com você, que está relacionado à diferença de potencial, ok? Entre dois pontos terminais de um fio condutor.
Tranquilo? A diferença de potencial é medida em volts. Isso está relacionado ao potencial elétrico que você pode estudar e verificar dentro de eletrostática, tá? Mas esse não vai ser o foco nosso aqui agora, porque a gente está pensando em te dar dicas e resumir esse conteúdo para o Enem. Gente, dentro dessa relação de diferença de potencial, a gente pode presumir e analisar duas coisas. Beleza, professor? Eu tenho um fio condutor, uma diferença de potencial. Beleza. Se eu deixar os elétrons passarem de uma vez, esse elemento aqui não vai suportar a grande quantidade de elétrons. Eu preciso então colocar dentro desse sistema alguns resistores que controlem, de certa forma, a passagem desses elétrons, tá? Os resistores, eles são elementos então que vão fazer esse controle. E a gente pode verificar as leis de Ohm para analisar como que funcionam esses resistores. Existem resistores que são chamados resistores ômicos e temos resistores que não são resistores ômicos. Dentro dos resistores ômicos, nós temos a seguinte relação. Mantendo-se constante a temperatura, então o resistor ômico é um resistor que não varia sua temperatura com a variação de intensidade de corrente do sistema. Então, mantendo-se constante a temperatura de um resistor, temos que a resistência se mantém constante quando eu aumento ou diminuo a intensidade de corrente. E percebe-se imediatamente que a intensidade de corrente e a diferença de potencial de circuito são grandezas proporcionais. Ou seja, para aumentar o fluxo de elétrons, simplesmente eu preciso aumentar a diferença de potencial entre os dois pontos desse circuito. Tranquilo? Então a gente começa a ter essa relação, que U, que é a diferença de potencial, é igual a R vezes I. U é dado em volts, que é a diferença de potencial. R é a resistência elétrica do circuito, que é dada em ohms. E I é a corrente elétrica, que é dada em amperes. Professor, sempre pedi para eu calcular a intensidade de corrente de acordo com as cargas que passam no sistema. A intensidade de corrente é a quantidade de carga que atravessa o circuito, dividido pela unidade de tempo, pela variação do tempo. Beleza? Pessoal, a segunda lei de Ohm diz como que a gente pode construir aí um resistor. É super simples. A resistência de um material, ela depende das características físicas desse material e da extensão ou do tamanho desse material. Beleza? E varia de acordo com o seguinte, a resistência do material vai depender de ρ, esse ρ chama resistividade, é a característica de resistência que cada material tem, isso é tabelado e o exercício provavelmente traga isso para você, depende do comprimento desse fio e da área de secção transversal, ou seja, o tamanho dessa areazinha que a gente tem aqui. Beleza? Calculando esse sistema a gente consegue calcular a resistência. Lembrando que tanto o comprimento quanto a área devem ser dadas em metros. Beleza? Bom, outro ponto importante dentro de eletrodinâmica que você precisa saber para fazer essa prova está relacionado à associação de resistores. Ou seja, como que eu posso colocar esses resistores no circuito de modo a aumentar ou diminuir a resistência, de modo a ter o controle do circuito da forma que eu pretendo. A gente tem dois tipos de associação. A associação de resistores em série e em paralelo. Claro que eu posso juntar essas duas associações e criar uma associação mista, tá? Mas inicialmente a gente vai falar dessa daqui, série e paralelo. Na associação em série, a gente coloca dentro de um circuito um resistor após o outro, na mesma linha de corrente. Ou seja, coloca um fio condutor, um resistor, no mesmo fio condutor continua outro resistor e mais um resistor. Pensa por onde que os elétrons poderiam passar. Os elétrons só têm um caminho para atravessar esse circuito, gente. Se eles só têm um caminho para atravessar esse circuito, você deverá concordar comigo que a corrente elétrica nesse circuito é a mesma. E ela pode ser dada a partir desta equação da lei de Ohm. Para eu descobrir a corrente elétrica, eu preciso saber a diferença de potencial nesse circuito, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, e a resistência total fornecida por esse circuito. E a resistência total aqui é a soma de cada um dos resistores, R1 mais R2 mais R3. Ok? Agora, se eu quiser saber a diferença de potencial em cada trecho do circuito, por exemplo, qual é a diferença de potencial daqui, até o resistor 1, só a diferença de potencial nesse resistor? Aí eu vou ter que analisar separadamente. Por quê? Como os resistores não estão ligados nos mesmos pontos de diferença de potencial, a DDP em cada resistor muda. Mas lembre-se, a diferença de potencial total é a soma de cada uma das diferenças de potencial desses resistores. Ou seja,
a diferença de potencial em cima desse resistor, mais a diferença de potencial nesse resistor, mais a diferença de potencial nesse resistor, é igual a diferença de potencial total do circuito. Tudo bem? Pessoal, então a gente tem o seguinte no circuito em série. A resistência total é a soma dos resistores. A diferença de potencial é a soma da diferença de potencial que decai em cada um dos resistores. E a corrente total do circuito é igual em todos os pontos. Beleza? Ficou? Pegou a dica. Tranquilo? Já no circuito em paralelo, isso muda um pouco. Por quê? Porque o elétron agora ele tem vários caminhos para percorrer. Ele pode percorrer qualquer um desses caminhos. Tranquilo? E a gente vai ter sempre elétrons percorrendo cada um deles. Tranquilo? O que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, os elétrons vão preferir passar pelo trecho de circuito aonde tem menor resistência. Então fica a dica na hora que a gente for analisar, que a gente vai ter sempre a maior intensidade de corrente na região onde a gente tiver a menor resistência. Tranquilo? Como cada um desses resistores estão ligados ao ponto A e ao ponto B, a diferença de potencial entre eles é exatamente igual. Ou seja, esse cara tem a diferença de potencial total, esse tem a diferença de potencial total e esse tem a diferença de potencial total. Mas, professor, se os elétrons não passam por todos os resistores, como que eu calculo a resistência total do circuito? Aí a gente vai fazer uma soma de média harmônica desse sistema, onde 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ok? A gente faz esse sistema, tira o MMC desses caras, distribui esses elementos e a gente consegue achar essa resistência total. Tranquilo? Pessoal, o que mais? Então, no circuito em paralelo, a resistência total é dada por essa equação aqui. A diferença de potencial é igual em todos os pontos e a corrente elétrica total é a soma das correntes elétricas desse circuito. Tranquilo? Professor, qual que é a vantagem de utilizar um sistema com resistências em paralelos? Simples. Se queimar um desses resistores, os outros dois continuam funcionando independentemente, certo? É diferente, por exemplo, no série, que se eu queimar um desses resistores, o circuito inteiro para. Tranquilo? Então tá bom. Só que, gente, tem uma dica. O Enem ele sempre traz elementos aí relacionados a coisas do cotidiano. E normalmente a gente pode ter resistores em paralelo, diversos, milhares de resistores em paralelo, de mesma unidade de medida, ou seja, de mesmo tamanho, de mesma resistência elétrica. E isso é interessante. Por quê? Porque se eu tiver vários resistores com o mesmo valor em paralelo, é muito simples a gente analisar qual é a resistência total do circuito. Se as resistências forem iguais, a resistência total do circuito vai ser o valor de um dos resistores dividido pelo número de resistores. Como assim, professor? Imagina que você tenha 10 resistores em paralelo e cada um desses resistores vale 100 ohms. Qual que é a resistência total? Simples, eu vou pegar o valor da resistência, que é 100 ohms, de um só, beleza? E vou dividir pela quantidade de resistores que eu tenho. Quantos quero? 10? 100 dividido por 10 dá 10 ohms. Essa é a resistência total deste circuito. Tranquilo? Gente, dentro de um circuito elétrico, quando eu quero fazer a medição desse sistema, eu posso utilizar dois instrumentos de medida. Quais? Eu posso utilizar o amperímetro e para analisar a corrente elétrica, eu preciso colocar o amperímetro por onde a corrente elétrica está passando. Ou seja, colocá-la no meio do circuito. Ela é um sistema, ou seja, o amperímetro é um sistema que tem resistência muito baixa, praticamente zero, para não interferir na resistência total do circuito. E aí eu consigo fazer a medida da corrente elétrica que eu tenho nesse sistema. Tranquilo? Já no caso, se eu quiser verificar a tensão elétrica, eu vou colocar um voltímetro em paralelo ao resistor, tá? Para poder fazer a análise de medida de tensão elétrica desse circuito. O voltímetro ele é um elemento de altíssima resistência, de modo que ele impede qualquer corrente passar por ele. Assim, eu não interfiro também no circuito e no funcionamento dele. Tranquilo? Pessoal, continuando aqui, potência elétrica, professor. Como a gente tem cargas elétricas atravessando sistemas energéticos desse elemento, a gente pode calcular a potência elétrica de um circuito. Como que a gente calcula a potência do circuito? A potência era dada pelo produto da tensão pela corrente. Potência é U, que é quantos volts tem no circuito, vezes a sua corrente. Essa potência, claro, como qualquer outra potência, está verificando a quantidade de energia pelo tempo que a gente tem nesse sistema.
e essa potência é dada em watts. Tá? Então a gente vai verificar quantos watts de energia a gente tem nesse circuito. Tranquilo? Essa potência U vezes I normalmente é calculada como potência útil ou potência nominal do circuito. Já se eu quero calcular a potência dissipada nesse sistema e a potência dissipada em cima de cada resistor, eu vou utilizar duas equações. A potência dissipada pode ser R vezes I ao quadrado ou U ao quadrado sobre R. Pessoal, onde você tira essas conclusões, essas equações? Nesses dois triângulos aqui, ó. U é igual a R vezes I e potência é I vezes U, certo? Se eu quiser saber a potência e não quiser utilizar a corrente no circuito, porque eu não me der informação nenhuma sobre a corrente, eu substituo a corrente por U sobre R. Então vai ficar U vezes U sobre R, que dá U ao quadrado sobre R, beleza? Então se eu guardar esses dois triângulos aqui, ó, eu consigo resolver qualquer circuito elétrico tranquilamente, beleza? Normalmente, gente, o Enem traz para a gente cálculos dentro de potência elétrica de consumo de energia elétrica residencial, que é um tema bastante característico e problemático para os brasileiros, certo? O quanto que eu consumo de energia elétrica, o quanto que a empresa de energia elétrica está me cobrando em relação à energia na minha casa. Então eu fiz aqui a minha conta. Quanto que é a minha conta? Vamos lá. Eu tenho na minha casa alguns aparelhos, a quantidade desses aparelhos, a potência nominal deles, o tempo de uso, e eu quero saber o total de energia gasta em um mês. Como que a gente vai verificar? Televisor. Eu tenho um televisor, ele gasta 300 watts, ok? Eu utilizo ele por 2 horas diariamente. Tranquilo, professor. Isso vai dar 300 vezes 2, dá 600 watt-hora por dia. Legal. Só que a gente tem um mês de 30 dias. 30 dias equivale, então, a 600 vezes 30 dá 18 kW. Isso, 18 mil watts, que é 18 kW hora de energia, só o meu televisor ligado em 2 horas por dia. Eu fico no computador também, né? Eu utilizo o computador. Tem um computador que tem uma potência nominal de 400 watts e eu utilizo 4 horinhas por dia, né? Facebook e tal, YouTube, fico assistindo uma aula no YouTube. 400 vezes 4 dá 1.600 watts. 1.600 watts em 30 dias vai dar quanto? Vai dar 48 kW. Perfeito, cara. Só que o que é esse quilo? É 1000, né? E por que você está colocando H? Porque eu estou passando de uma unidade de medida de potência, que é watt, em watt-hora, que é a unidade de medida de energia elétrica. Se eu continuar fazendo essa equação, por exemplo, um chuveiro 3.500, eu gasto 1 hora por dia, né? Uma horinha de banho todos os dias, tranquilo, dá 3.500. Se eu fizer isso aí vezes 30, cara, isso aqui vai dar 7.000, 10 aqui vai dar 105 kW. 105 kWh. Só falta verificar as lâmpadas, né? Eu tenho 3 lâmpadas, dá 300 watts, em 4 horas dá 1.200. 1.200 vezes 30 dias vai dar 36 kW. Beleza. Então eu consigo verificar aqui quanto que eu tenho de energia gasta, né? Se eu somar esses elementos aqui, eu consigo dizer para você quanto de energia eu gasto no final de um mês. Fica assim, ó, 8, 8, 16, 16 com 5, 16 mais 5, 21, 21 mais 6, 27, vem 2. 3, 7, 8, 9, 10, vem 1, 210, 207 kWh eu gasto de energia. Essa é a minha conta. Se a energia elétrica é paga em reais, aí a gente vai ter que verificar uma tabela, né? Ah, professor, ali cobra na minha casa em torno de 50 centavos o quilowatt. Beleza. Multiplique isso aqui por 50 centavos, você vai ter lá mais ou menos R$135 para serem pagos no final de um mês em energia elétrica. Beleza? É mais ou menos desse jeito que a gente faz o cálculo de energia elétrica de uma casa. Lembrando, gente, que toda vez que a gente vai analisar aparelhos elétricos, a gente tem que pensar no rendimento desses aparelhos. Hoje, no mundo que a gente pensa em sustentabilidade, é muito importante a gente utilizar aparelhos que têm um rendimento muito alto, certo? Ou seja, que eles desperdicem pouca energia, ou seja, que a maior parte da energia seja aproveitada como energia útil. Isso dentro da eletricidade é muito comum de ser analisado. Inclusive, a gente tem aqueles selos, né, de qualidade de materiais da Procel, selo A, B, C, D, E.
Cada um desses centros corresponde ao rendimento do aparelho. Tranquilo? Mas lembre-se, a gente nunca vai ter um aparelho com rendimento de 100%. Professor, mas como que eu calculo o rendimento de um aparelho? Simples. Para calcular o rendimento de um aparelho, a gente faz a potência útil desse aparelho, ou seja, a potência que eu estou utilizando realmente, dividido pela potência total, a potência nominal, aquela potência que normalmente vem na plaquinha do aparelho. Beleza? A relação entre esses elementos vai dar sempre um valor menor do que 1. Dando sempre um valor menor do que 1, a gente vai multiplicar isso por 100 e vai ter o percentual de rendimento desse sistema. Certo? A gente pode fazer isso em relação à energia ou à potência elétrica. Tranquilo? E aí a gente consegue medir o rendimento dos nossos aparelhos. Pessoal, essa aula completa aqui ajuda a gente a revisar os principais conteúdos de eletrodinâmica que podem cair, que podem ser temas da sua prova Mecerim de domingo. Beleza? Então eu espero que você veja mesmo, reveja essa aula. Tchau!